O GP do Qatar de Fórmula 1 nos provou muitas coisas, entre elas que Max Verstappen é capaz de fazer milagres dentro do seu RB20 da Red Bull, mas também nos demonstrou que talvez o piloto holandês venha a ter dificuldades sérias no ano que vem da Fórmula 1, no ano de 2025. E é isso que eu vou explicar agora para vocês, indo contra a maioria dos canais e explicando por que Max Verstappen pode sim ter uma surpresa negativa no ano que vem. Max Verstappen foi simplesmente um fenômeno. Ele começou o fim de semana de um jeito muito ruim. Fez apenas a 6ª colocação na qualificação sprint do fim de semana. Na corrida sprint também não foi dos melhores, enquanto seu companheiro de equipe ficou mais atrás ainda, esqueceu de largar, depois fez paradas nos boxes e tudo mais. Só que de sexta para sábado as coisas mudaram muito, principalmente de sábado de manhã para sábado à tarde, quando Max Verstappen saiu ali de uma 6ª posição muito ruim para conseguir conquistar a pole position. Pouquíssima gente sabe, mas sabe o que aconteceu com Sérgio Pérez? Ele estava testando o carro do RB20 e isso foi confirmado pelo próprio piloto holandês, que deixou claro: Sérgio Pérez fez alguns testes durante a corrida sprint e por isso que o desempenho do RB20 melhorou tanto de sábado de manhã para sábado à tarde e garantiu a ele, inclusive, a pole position. O mérito do piloto holandês não pode ser desmentido. O cara pilotou demais durante todo esse fim de semana e mesmo com um carro que era muito pior do que o das suas principais rivais, Verstappen fez milagre e conseguiu vencer o GP de domingo do Qatar. Mas se a Red Bull tinha um carro tão bom, pelo menos para Max Verstappen, por que o ano que vem pode ser um ano tão ruim para o piloto holandês? Ou pelo menos, por que realmente pode acabar deixando ele um pouco preocupado? Isso vem justamente de algumas entrevistas de membros de dentro da Red Bull, entrevistas de membros fora da Red Bull e principalmente da estrutura em comparação com uma equipe e com outra, que pode afetar completamente o desempenho de todos esses carros. Começando a falar sobre a principal rival da Red Bull nesse ano, que era a McLaren. Por mais que Max Verstappen realmente tem um talento muito acima dos dois pilotos da McLaren, pelo menos até esse momento, a gente percebe que a McLaren tem dois pilotos muito bons, ao contrário da equipe austríaca, que tem apenas Max Verstappen e Sérgio Pérez é praticamente, vamos ser sinceros, um peso morto dentro da RBR. Na McLaren, a gente encontra ali um carro muito bem desenvolvido e adaptável. Eles conseguem fazer o carro andar em quaisquer circunstâncias, ao contrário do que acontece com o RB20, que só anda em circunstâncias específicas, e esse é um dos grandes problemas dele. Mas tem algo além disso. Eles perderam muitos integrantes da equipe, ao contrário da McLaren, que tem uma equipe muito bem estruturada e uma infraestrutura de dar inveja. Eles estão com um novo túnel de vento e, segundo eles mesmos, o desenvolvimento do MCL38 está sendo muito fácil. Eles foram extremamente conservadores, tentaram não colocar muitas atualizações para que eles não se perdessem nesse ano. Só que mesmo as atualizações poucas que eles levaram para a pista, eles indicaram que sim, o que estava sendo dito pela simulação, pelo túnel de vento, foi apresentado na pista e confirmado. Ou seja, o túnel de vento tem uma precisão tão grande na McLaren que eles conseguem praticamente simular tudo o que acontece dentro da pista, dentro dos galpões que eles têm. E isso é sim uma grande vantagem. A própria equipe Mercedes, que é outra rival da Red Bull, não consegue esse tipo de desempenho. Não é à toa que eles tiveram muitos problemas com o porpoising lá no primeiro ano do regulamento, que era o ano de 2022, justamente porque as simulações eram muito diferentes do que acontecia na vida real. Ou seja, mesmo o túnel de vento da Mercedes, que é uma das melhores equipes do grid, não chegava nem perto da própria McLaren. Mas por que a Red Bull conseguia esse desempenho? É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, já deixa o like embaixo, se inscreve no canal, que eu já esquecendo de pedir isso para você. A McLaren provavelmente vem com tudo para 2025, enquanto a Ferrari vem justamente para disputar com a equipe britânica. Eles fizeram reformulações nos túneis de vento que eles têm, provavelmente o SF25, talvez seja esse o nome do carro da Ferrari, nós não sabemos, venha com algumas atualizações importantes e eles descobriram quais eram os principais defeitos do carro. Agora, principalmente no final desse ano de 2024, eles vêm tendo muito mais facilidade de andar em primeiro, segundo, terceiro lugar, o que pode ser um bom sinal para os tifosi ao redor do mundo. Ainda mais agora que eles terão Lewis Hamilton, um piloto extremamente experiente e que também trará algumas informações da Mercedes
que podem ser muito importantes para a equipe dos cavalinhos rampantes. E como se já não bastasse, a própria Mercedes também vem com alguns desenvolvimentos. A equipe já disse que provavelmente identificou os principais problemas do W15 e eles já devem estar dispostos a solucioná-los agora mesmo. Pelo menos é isso que eles mesmos falam, como o Andrew Chauvelin tem falado. E o desempenho da equipe tem melhorado a cada corrida e eles também têm conseguido disputar as primeiras posições. O grande problema é que em 2025 eles terão 2 pilotos relativamente iniciantes. Claro que George Russell já está na Fórmula 1 há algum tempo, mas Andrea Kimi Antonelli acabou de chegar. É um piloto muito novo e talvez eles tenham dificuldade de desenvolver o carro justamente por isso. O problema mesmo é que a Red Bull tem dificuldade em todas essas questões. Começando a falar sobre a infraestrutura. O túnel de vento da Red Bull é o mais antigo da Fórmula 1, ou um dos mais antigos. Eles mesmos confirmam isso. O túnel de vento deles é da Guerra Fria. Claro que sofreu algumas reformas, mas isso significa que eles não vão ter tanta facilidade em identificar as partes do carro que devem lidar melhor com relação à vida real. E justamente por conta disso, eles devem ter dificuldade de desenvolver o carro do ano que vem. É claro que Max Verstappen, até esse momento, pilotando ali o RB20, demonstra grandíssimos resultados. Só que todas as outras equipes com certeza já estão desenvolvendo o carro de 2025, inclusive a própria Red Bull. Só que isso pode ser uma grande desvantagem para eles nesse momento. Para quem não sabe, Adrian Newey, que era o antigo chefe ali dos engenheiros aerodinamicistas da Red Bull, tinha grande experiência com esse estilo de carro. Adrian Newey já foi engenheiro de carros que utilizava principalmente do efeito solo para conseguir esse downforce a mais. E é por isso que ele já sabia do problema do porpoising. Então ele já criou o primeiro exemplar ali desse novo regulamento da Fórmula 1, praticamente com um exemplar anti-porpoising. É por isso que eles já tiveram um salto muito grande ali no desenvolvimento do carro a partir de 2022. E também é por isso que a Red Bull andou praticamente sozinha em 22 e 23. Mas agora em 24, que as equipes estão mais próximas em questão de desenvolvimento, e sem Adrian Newey, é bem provável que a Aston Martin também melhore bastante para o ano que vem, mas que a Red Bull tenha ali uma diferença grande com relação às suas principais rivais, que são as que eu já falei aqui nesse vídeo. Como se isso já não bastasse, ainda tem a questão também do companheiro de equipe de Verstappen. Por mais que o piloto holandês seja exemplar, um grandíssimo piloto que consegue tirar leite de pedra, consegue fazer mais do que o carro pode oferecer à maior parte dos pilotos do grid, Max Verstappen não consegue fazer milagre. Isso é óbvio, ainda mais se o companheiro dele não for dos melhores. Claro que Sérgio Pérez consegue ali identificar algumas coisas do carro, como ele fez no GP do Qatar. Conseguiu ali aumentar o desempenho do veículo, ajudou pra caramba, só que provavelmente, primeiro, ele não deve estar na Fórmula 1 no ano que vem, principalmente por conta desse desempenho muito abaixo do esperado. O cara não tá conseguindo fazer praticamente nada e já é o segundo campeonato que a Red Bull perde por conta de Sérgio Pérez. Lembrando do de 2021, e agora o de 2024. Mas se Sérgio Pérez for substituído, provavelmente ele será substituído por um piloto pouquíssimo experiente. Seja Cola Pinto, que não deve ser o substituto de Pérez, ainda mais depois de tantos acidentes que ele causou nas últimas corridas. Liam Lawson, que é um cara que pode realmente substituir Pérez, mas é muito novato na Fórmula 1, e Tsunoda, que também é um novato, mas que não tem um talento tão grande também, assim como os outros dois. A verdade é que, independente do companheiro de Verstappen, provavelmente nenhum deles vai ter o estilo do piloto holandês e a facilidade para desenvolver um carro de corrida como ele mesmo tem. E é por isso que 2025 talvez seja um ano para Verstappen tentar se destacar através do seu talento. E a verdade é que as expectativas mesmo no piloto holandês são muito baixas. Inclusive, o próprio Pierre Vacher, que é o diretor técnico da Red Bull, já disse: eles descobriram os principais problemas no RB20, mas ele mesmo não acredita que a solução desses problemas deve ser suficiente para colocar a Red Bull para disputar pelas primeiras posições. E por mais que talvez muita gente venha nesse vídeo aqui falar: olha, Lucas, você disse que a Red Bull iria mal, mas ela foi bem. Só que isso é uma coisa que não sou eu que estou falando. Não sou só eu que estou analisando. Os próprios membros da equipe estão falando, inclusive o Verstappen. Ele já falou também em uma entrevista que o carro não deve ir tão bem no ano que vem. As expectativas do piloto holandês é que ele ande realmente atrás das 2 ou 3 melhores equipes do grid. É bem provável que o ano que vem
quem vai vencer mesmo o título esteja entre McLaren, Ferrari ou Mercedes. Que Verstappen pode surpreender, nós sabemos que ele pode. Ele deve ganhar algumas corridas em 2025, mas as expectativas são muito ruins, mesmo com o ótimo desempenho que ele teve nesse GP do Qatar de Fórmula 1. Mas é claro que você pode discordar, você pode tirar print desse vídeo para esperar ali o ano que vem e falar: olha, Lucas, você estava errado, não tem problema. Mas comenta aqui embaixo, vamos discutir sobre isso e não esquece, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente quer conversar com vocês, a gente quer falar com quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.